Fala pessoal, tudo beleza? Nesse vídeo aqui a gente vai dar continuidade ao nosso estudo da aula passada, que é a mão. Se você tem dificuldade, eu aconselho primeiro você assistir o vídeo, onde eu explico alguns princípios relacionados a como a gente pode construir uma mão de uma maneira bem lógica, né, e simples, para que então você possa nos acompanhar nesse vídeo, porque aqui eu vou dificultar um pouco mais esse processo, né? Nós vamos trabalhar a mão em ângulo, tá bom? Então, para que a gente possa dar início ao nosso estudo, eu já até deixei aberto aqui o que nós fizemos na nossa aula passada. E nós vamos fazer um esquema onde a mão vai estar em ângulo. Para que você possa visualizar melhor, eu já até deixei aberto aqui o SketchUp, só lembrando que esse arquivo, eu vou deixar o link, né, na descrição, se você quiser fazer download, né, para que você possa manipular e colocar no ângulo que você deseja. Então, o modelo que nós fizemos na aula passada foi esse aqui. Agora, na aula de hoje, nós vamos fazer a mão numa pose 3 quartos, né, onde nós vamos ver a parte da frente e a parte da lateral ao mesmo tempo. E aqui eu já até deixei um dos dedos dobrados, né? Isso aqui é só uma simplificação de alguns exercícios que nós vamos fazer nessa nossa aula aqui. Então, a primeira base para que nós possamos construir bem o nosso trabalho é construirmos essa forma geométrica aqui. Observe um detalhe importante, né? Na lateral, visto aqui de lado, você vai perceber que a base dele é mais larga em relação ao topo. Mas na hora da construção inicial, a gente vai utilizar um simples paralelepípedo. Em seguida, a gente faz essa alteração. Então, vamos voltar aqui para a tela do programa, para que a gente possa fazer isso. Vamos tirar aqui esses elementos que nós colocamos, mais detalhados, só para considerar uma questão importante a respeito dessa mão que nós vamos fazer agora, tá bom? Aqui nós temos uma linha que está do lado esquerdo. Vamos colocar um nome aqui só para a gente se situar bem nessa construção. Então essa linha que está aqui na vertical, como eu vou fazer a leitura da esquerda para a direita, eu vou chamar essa linha aqui de linha 2, tá bom? Essa daqui, essa outra linha que está na vertical, é a linha 3, certo? Quando o objeto, nesse caso a mão, ela está de lado, então aqui é possível ver uma linha que anteriormente na mão frontal nós não vemos. Então, essa linha que está aqui atrás seria a linha 1, tá bom? Vamos fazer uma aplicação disso aqui. Então, eu vou remover aqui essas camadas, eu vou ocultar elas, para que a gente se concentre apenas no que nós vamos fazer agora. Olha só. Vai ser necessário você ter um conhecimento sobre perspectiva. Se você por acaso tem alguma dificuldade nisso, eu aconselho que você dê uma olhada num outro vídeo que eu já publiquei. Vou ver se eu deixo o card aí na descrição. Lembrar, né, de deixar. Mas eu vou fazer uma consideração breve aqui, tá bom? Sobre o tema, só para que você possa se situar. Aqui no Sketchbook existe uma ferramenta que me permite fazer as linhas indo para o ponto de fuga. Então essa régua, onde tem esses dois pontinhos, né, essas duas bolinhas, ó, essa régua é a linha do horizonte. Os pontinhos, essas bolinhas são os pontos de fuga. Tudo que é feito quando você faz uma linha na vertical, a parte de cima e a parte de baixo, tem que convergir para o ponto de fuga. Vamos mostrar aqui, pronto. Então, observe que tanto a linha de cima quanto a de baixo ela está indo para o ponto de fuga. Com base nisso, nós podemos estabelecer as outras dimensões, né? A largura, comprimento
para que nós possamos fazer a nossa mão. Acontece que, por que eu vou fazer aqui, eu não precisarei colocar todas as linhas convergindo para um ponto de fuga. Uma vez que você entende o sistema, não é obrigatório você sempre ficar repetindo essas linhas até elas se encontrarem. Basta você ser consciente de que elas precisam convergir para o mesmo ponto. Então, se você tem dificuldade nesse sentido, eu aconselho primeiro você treinar esse assunto, para que então possa ter mais facilidade de nos acompanhar aqui. Pois bem, então a linha na vertical, e como eu mostrei lá no SketchUp, nós vamos ter esse ângulo em relação à mão. Aqui nós vamos ver ela levemente por cima. Essa construção eu não estou utilizando o programa, tá? Perdão. Eu não estou utilizando a ferramenta do programa de fazer perspectiva. Aqui eu estou indo à mão livre, né? Dá para perceber isso pelo fato da linha não ficar bem precisa. Ela é um pouco torta, né? Ok, então uma das coisas que a gente observou lá naquela referência é que a base ela é mais larga do que a parte de cima. Então, nós vamos precisar afinar um pouco isso aqui. Nesse caso, usar uma régua, só para gerar um pouquinho mais de precisão nessa demonstração. Pronto, então, isso aqui, ó, é o que eu vou estar diminuindo nesse meu retângulo. Poderia ter feito direto, sem fazer essa linha? Com certeza. Mas eu acredito que é bom a gente fundamentar bem os nossos estudos, fundamentar bem o que a gente está fazendo quando nós estamos aprendendo. Porque quanto mais lógico a construção se torna, mais fácil é posteriormente você fazer isso aqui sozinho. E olha que legal, não é o caso aqui, realmente isso não importa, né? Mas se nós quiséssemos visualizar a parte de trás, seguindo esse método, seria possível. Ó. Nós fazemos a projeção do que está escondido, né? As paredes atrás dessas que estão mais à frente. Mas isso aqui realmente não vem ao caso agora. Não nos interessa fazer dessa forma. Então, próximo passo. Eu preciso achar o centro. Para isso, nós podemos colocar o X. São duas linhas, duas hipotenusas. Né? Quando elas se cruzam, a gente encontra o centro. E aqui eu posso estender esse centro para cima. E eu vou fazer também esse mesmo centro indo para o ponto de fuga do lado direito. Pois bem, próximo passo. Nós vamos pegar aqui a altura do que nós acabamos de fazer, a altura do centro. Não sei se você lembra, mas na aula passada eu expliquei, eu havia mostrado, né, que eu havia comparado, né, o tamanho aqui do meu dedo médio com o tamanho da palma da minha mão. Então aqui nessa consideração ele vai continuar sendo a minha referência para poder fazer a mão. Então essa marcação em vermelho representa o tamanho da palma da mão. Eu vou pegar ele e colocá-lo para cima. E uma coisa que você deve lembrar é que eu havia feito os dedos menor do que o tamanho da palma. Por esse motivo é que eu vou cortar um pouquinho aqui, ó. Eu vou diminuir um pouco. O quanto realmente você teria de diminuir, olha, esses detalhes, essa consideração extremamente técnica não é interessante. Afinal de contas, é um desenho artístico, tá? Não é uma planta de uma casa. Aqui a gente tem a liberdade para poder ter certas margens de erro. Não tem problema nenhum. Já estabeleci a altura dos dedos, a altura da palma e o ângulo. Agora vamos fazer a divisão para que nós possamos colocar os dedos, né? Indicador, médio, anelar e o mínimo. Esse lado aqui
vai ser o lado que vai ficar o dedo mínimo. O lado de lá, e no caso esse lado aqui, ó, é onde nós teremos o polegar. Então eu vou precisar colocar aqui as divisões. Os dedos eles têm uma leve distância, né? Eles não são colados um no outro, a base deles. Então eu vou ver se eu consigo manter essa distância aqui. Apesar de que o dedo que está mais distante ficaria menor realmente, eu acho que a gente pode redimensionar um pouco, puxar um pouquinho mais para o lado esquerdo. Pois bem, como quem está começando, quem está fazendo a primeira vez, sempre tem pode ter muita dificuldade, né, para identificar bem as linhas. Eu vou melhorar essa construção aqui. Eu vou utilizar a ferramenta de elipse que já existe aqui nesse programa e vou colocá-los aqui. Olha, esses caprichos técnicos, isso aqui não é necessário, tá bom? Você não precisa se preocupar com isso para você fazer a construção do seu desenho. Eu estou fazendo dessa forma, pois isso vai permitir você visualizar melhor a construção. Mas não esquente a cabeça querendo deixar tudo perfeito, exatamente como eu estou fazendo aqui. Não é necessário. Ok. Então a gente tem aqui a base para poder colocar os dedos. Vamos lá. Eu vou colocar os dedos, pessoal, dobrando, tá bom? Vamos aqui na tela do SketchUp mais uma vez. Acho que no vídeo passado eu confundi os nomes, né? Dos programas. Desculpa aí. Foi porque os programas têm um nome parecido, né? Vamos aqui, ó. Novamente, eu não tenho a pretensão de ficar explicando para você os detalhes de como usar esse programa, até porque eu sou extremamente iniciante nele. O meu único foco aqui é fazer pequenas formas geométricas para poder construir essas referências e usá-los como estudo, tá? Mas acontece o seguinte, eu vou apertar aqui, cliquei duas vezes, ó. Então esse grupo que está selecionado, eu vou rotacionar. Antes de eu clicar duas vezes, eu vou dar apenas um clique. Tem a ferramenta para rotacionar, o atalho é a letra Q, eu vou usar o atalho. Vou clicar aqui embaixo, vou clicar aqui em cima, bem nos vértices e vou mudar aqui o ângulo, né? Então vou até botar assim para você ver bem o quanto eu estou mudando o ângulo, ó. Ok? Agora sim eu vou precisar fazer dois cliques para que eu possa abrir esse grupo aqui. Então veja que está tudo selecionado, mas quando eu dou dois cliques, ó, o grupo abre, certo? Então eu posso selecionar cada cilindro separadamente. Vou selecionar mais dois com a tecla Ctrl selecionada, o atalho, né, que é a letra Q, e vou novamente colocar na base. Mas tem um detalhe, ó. Eu preciso pegar a face certa. Então, eu posso usar os direcionais para justamente indicar isso. Por exemplo, se eu aperto para cima, observe como a elipse ela ficou deitada, né? Perdão, não é uma elipse, o nome aqui me fugiu agora. Mas você entendeu, né? Essa régua aí. Se eu aperto para a direita, ela ficou em vermelho, que é o que realmente me interessa. E se eu aperto para a esquerda, ela fica verde. Então, cada um
vai mexer numa face diferente, em um eixo diferente, né? Eu preciso desse vermelho aqui, ó. Clico embaixo, clico em cima. Opa, o clique de baixo não pegou, vamos tentar de novo. Então, ficou vermelho, clicar aqui embaixo, agora aqui em cima e novamente, ó, eu rotaciono, né? Para rotacionar a imagem, você aperta o scroll do mouse, aperte para dentro. E aí você vai conseguir fazer essa mudança de ângulo. Vou deixar bem aqui. Novamente, vamos para o último, né? Então, Q, direcional para a esquerda, aperte para a direita, clico embaixo, clico em cima. Pois bem. Então, a mesma coisa vai valer para os outros. Para que não fique um processo longo, o vídeo fique longo, eu vou dar uma pausa aqui, vou fazer e já volto. Pronto, então eu até havia dobrado aqui os outros dedos, mas eu lembrei que essa é a primeira consideração em ângulo e com os dedos dobrados. Então, se eu dobrasse os 4 dedos ou os 5, talvez ia ficar difícil para quem está começando. E o objetivo aqui é simplificar e não dificultar tanto, né? Por esse motivo, nós vamos trabalhar apenas com 2 dedos dobrados. E depois nós podemos dobrar os demais, tá bom? Só lembrando que o ângulo que nós estamos vendo, o nosso desenho, a nossa mão, é basicamente esse ângulo aqui, né? Nós estamos vendo a lateral, conseguimos ver a frente e também a parte de cima, né? Está levemente por cima, ok? Então, vamos voltar aqui para a nossa construção. Tendo esse ponto em mente, nós podemos agora começar a levantar as paredes desse nosso cilindro, né? Olha, quando uma elipse ela muda o seu ângulo, a sua forma também muda, né? Mas isso é um pouco complicado para quem está começando. Por isso que é importante dar atenção àquele primeiro estudo, que foi o estudo dos cilindros. Compreender como a boca dos cilindros, né? No caso, como é que o círculo se comporta conforme muda o ângulo, é muito importante para você fazer uma boa projeção. Então eu não vou ficar entrando nos pequenos detalhes a respeito desse assunto aqui, tá bom? Eu simplesmente vou fazer e se você já tiver um certo discernimento no desenho, você vai conseguir compreender bem. Caso tenha dificuldade, saiba que já tem um vídeo onde eu mostro a consideração desse assunto. Então, como nesse primeiro caso, o dedo mínimo está dobrado, ele não pode ficar alicerçado naquela base, né? Ele tem que mudar o ângulo. Ele não está nesse sentido aqui, ó. Não é esse o ângulo dele, né? Então, como ele flexionou, o ângulo mudou. Consequentemente, o cilindro, né, na parte de trás, ele não encosta. Então, sabendo disso, eu vou fazer a parede agora. E aqui nós já consideramos essa questão de que o que está embaixo, ele tem a tendência a ficar mais aberto em relação ao que está em cima. Não se preocupe se você não entendeu o que eu disse, é só assistir o vídeo que eu já publiquei. Ótimo. Agora que foi feito esse primeiro cilindro, eu vou para o segundo. Vou mudar a cor para ficar mais fácil de você visualizar esse processo, tá? Esse procedimento. Então, o ângulo desse segundo, ele também vai mudar em relação ao primeiro. Então, o que está de azul é o que foi feito antes, né? E agora o roxo é o que está em cima. O ângulo desse é diferente em relação ao anterior. E esse assunto que eu vou mencionar agora, eu tenho quase certeza que eu mencionei no vídeo anterior, mas não dói nada a gente lembrar aqui. Conforme vai subindo, o dedo
ele vai ficando mais fino. Então, a abertura das elipses, elas vão ter de ir diminuindo, certo? Conforme eu estou subindo a elipse, elas ficam mais finas em relação às anteriores. Então, aqui nós temos o nosso primeiro dedo, né? Agora que eu diminuí, porque antes estava um zoom bem focado, agora que eu diminuí, eu pude perceber que o tamanho não ficou muito apropriado. Por esse motivo, eu vou dar uma pequena esticada nisso aqui. Para as vantagens e desvantagens do desenho digital, né? A gente não pode dar essa aproximação num desenho em relação à área da folha, né? Aqui nós podemos, mas em compensação, a desvantagem é que quando você faz isso, você perde a referência do que está em volta. E aí você pode construir uma coisa maior ou menor do que deveria, que foi o meu caso aqui. Eu coloquei o dedo realmente menor do que era necessário. Tá, fiz o primeiro dedo, dedo mínimo. Então vamos para o próximo. Vamos colocar o dedo anelar. Se você ainda está desenvolvendo, a vantagem do vídeo é essa. Você pode pausar, voltar quantas vezes for necessário. Então eu vou deixar essas linhas que foram feitas mais transparentes, para que elas não se confundam com as linhas que eu irei fazer agora, tá bom? Próxima elipse. Vou botar aqui o ângulo. Esse verde está meio apagado, né? Acho que assim ficou um pouco melhor. Dá o ângulo. Então, essa é a primeira elipse. Perdão, primeiro cilindro. Desculpa. Agora vamos colocar o próximo. Então, o dedo mínimo, pelo menos na minha mão, ele termina nessa articulação de cima, né, em relação ao dedo médio, ao dedo anelar. Mas como aqui ele está dobrando, então eu dei uma pequena compensada nisso, né? O dedo mínimo está passando ali da altura da articulação. Mas o fato realmente é que você tem que ir observando as mãos até que você se familiarize bem, que as pessoas não têm dedos os dedos das pessoas não são todos iguais, né? Tem essas variações. Ok, então eu fiz aqui o meu segundo dedo, que é o dedo anelar. Nesse processo, talvez fique confuso para você conseguir visualizar o que está na frente e o que está atrás. É totalmente normal isso. Todos que estão começando a fazer essas construções, quer seja em cilindros, caixas, enfim, todos têm essa dificuldade de discernir as camadas, né? Mas isso aqui é como, eu acho que é como ler partitura, né? Ou como aprender um idioma. É um processo que vai, durante o tempo, você vai conseguindo discernir. Então, o que se torna confuso pode na verdade acabar sendo um auxílio muito interessante. Vou diminuir novamente a opacidade para que eu possa colocar o outro dedo que está atrás. Então, vamos colocar o dedo médio. Opa, camada errada. Então, esse primeiro cilindro, eu já estou fazendo ele maior em relação ao anterior, né? Ele já está mais alto.
E aqui eu vou seguir na vertical, pois, como eu havia mencionado, esses dedos, esses dois dedos, o médio e o mínimo, e o indicador, eles não vão estar flexionados, né? Aqui, meu jovem, vou explicar bem para você. Eu sei que você já deve ter entendido, mas vai sempre ter uma pessoa que vai ter um pouco mais de dificuldade. E isso é totalmente normal. As pessoas têm ritmos diferentes, né? Esse que você está vendo agora, tá? Esse que eu estou pintando aqui, que está bem escurinho, né? Entenda bem, ele não está na frente, ele está atrás. Eu estou fazendo ele mais escuro apenas para que você possa visualizar bem a construção dele. Eu até poderia retirar essas outras camadas aqui, mas eu acredito que isso faria você perder a referência do tamanho, né? Então eu vou deixar essas camadas aparecendo aí, para que você possa construir. Outra coisa, eu acho que eu fiz um pouquinho menor do que deveria, vou dar uma leve esticada nele para encostar na marcação que eu havia feito. Agora, o dedo indicador. O dedo indicador está por trás desse dedo médio, né? Então vamos lá. Fazer um pouco menor. Agora, uma coisa que eu já observei logo de início nessa construção é a largura dele. Não está muito apropriada. Se eu deixar essa largura, ele vai ficar fino demais, vai ficar estranho. Então eu vou precisar realmente pegar um pouquinho mais de espaço aqui. E no fim das contas, como você já deve saber muito bem, é para isso que serve o rascunho. O rascunho é para que você possa calcular o tamanho, a forma, as proporções, tá bom? Por isso que é importante a gente separar o nosso desenho em etapas, né? Em cada etapa você faz uma coisa diferente. E aqui nós já podemos marcar as linhas para definir bem a forma. Antes, vamos só completar esse processo fazendo logo o dedo, o polegar, tá bom? O que nós fizemos na aula passada a respeito do polegar? Nós colocamos um triângulo, que é a base, né, onde fica a junção celular. Espero não estar falando o nome errado. E aqui nós vamos ter um outro cilindro, né? Poder fazer. Olha só, eu vou riscar aqui com uma cor mais clara, só para você visualizar o seguinte. Isso que eu estou riscando agora seria a parte que está atrás, que ela está oculta, né? Está escondido isso aqui, ó. Não é possível ver, mas nós podemos, como desenhistas, fazer essas projeções. Isso é interessante porque a gente está alicerçando bem a nossa construção. A gente está pensando de uma maneira bem lógica, né? Não é achismo. A gente está dando uma direção que é convincente para as coisas. E isso vai permitir saber se ficou deslocado, né? Se ficou fora de lugar, por que ficou, o que você pode mudar, tá bom? Então, feito tudo isso aqui, eu vou colocar uma camada por cima deles. Deixa aliviar um pouco essa camada aqui da palma, para que a gente se concentre apenas nas linhas que vão ser feitas agora. Vamos começar pelo dedo mínimo. Aqui nesse ângulo dá para visualizar um pouco a unha. Selecionar a borracha.
Nessa etapa, nós podemos colocar as formas mais orgânicas, né? Já pensando nos músculos, na pele, aquela forma mais reta, ela acaba ficando de lado. Aqui a nossa preocupação é realmente fazer uma forma mais orgânica. Ah, teve um detalhe que eu esqueci, né? Mas não vai ser um problema fazer isso aqui, tá bom? Eu acredito que no vídeo passado eu tenha falado sobre uma pequena triangulação que existe aqui, ó, onde a parte do dedo médio, quase que não sai, ela é mais alta, né, em relação aos outros dedos. Eu vou fazer essa base justamente seguindo essa ideia, né? Um mais alto e os outros mais baixos, tá bom? Quando chegar no dedo médio, farei assim. Como eu estou usando aqui a prancheta com o toque de tela, às vezes acontece acidentalmente um toque, como aconteceu agora, que moveu a imagem de lugar. Mas foi só a questão de reposicionar e já foi corrigido. Ok, então aqui é aquela articulação que eu mencionei, né? Ela fica mais em cima. Seria aqui. Ok. Então, a parte da palma e do polegar. Sobre o pincel, pessoal, que eu estou utilizando, como eu falei na aula passada, são pincéis simples, tá? Aqui eu não estou usando nada especial. Só para que você possa visualizar o painel, né, que aparece aqui para mim, ó. Esse pincel bem aqui, ele é padrão do SketchUp, perdão, Sketchbook, né? Ele é padrão, tá bom? No geral, eu utilizo basicamente ele e utilizo também esse daqui, ó. Esse bem aqui. Eu apenas fiz uma mudança nesse pincel com respeito ao espaçamento. E parece que a pressão também, mas no resto, só um detalhe técnico, né? Caso você queira saber qual é o pincel. E esse exercício aqui, apesar de que está sendo feito no computador, mas é claro que ele vale para o papel, né? Para a pessoa que está fazendo na mão, no modo analógico. Eu também estou fazendo a mão, né? Então essa linha no centro ali já deu para ver que ela não ficou legal, né? Bem aqui ficou muito ruim essa linha.
Acho que o centro também ficou muito profundo. Então vamos tentar mais uma vez. Ok, agora parece que ficou bem melhor. Aí nós podemos colocar a palma, os detalhes, né, que existe aqui na palma da mão, essas linhas referente a onde a mão dobra, né? No geral, ela desce para cá. E a gente pode fazer depois o braço, o punho. Bem feio esse punho. Vamos tirar isso aqui. Pronto. Agora nós podemos remover essas camadas que estão atrás. No seu caso que está fazendo com lápis, você apaga, né, essas linhas feitas com lápis. E aqui a gente tem a nossa mão, né? Então seria essa pose aqui, né? Basicamente. Tá. Vamos colocar um pouquinho de sombra também, como a gente fez no exercício passado. Aqui eu já vou explicar também para fundamentar a questão da sombra. Vou logo aproveitar e explicar isso. A luz e a sombra, ela não pode ser simplesmente jogada de qualquer maneira. Você tem que pensar em como ela funciona, né? O sentido da luz e o lado que vai ficar a sombra. Então imagina que a luz ela está nessa parte amarela aqui. Esse amarelo muito claro, preciso colocar um mais escuro. Ok, então agora ficou melhor, né? Então imagina que nós temos a nossa referência da luz aqui. E a luz ela vai para todas as direções. Então eu vou colocar umas setas aqui para representar isso. Ela também vai para o outro lado, mas de fato não nos interessa o lado direito, até porque não tem nada aqui. Então a gente se concentra apenas na direção da luz aqui do lado, indo para o lado esquerdo, tá bom? É bem simples quando você for colocar a luz e sombra no seu desenho. Se você pensar nisso e levar em consideração a forma do objeto. O lado que ele está virado para a luz, ele vai ficar claro. E o lado que está aí escondido, né, que está se escondendo, ele está mais atrás, ele fica mais escuro. Eu não sei se já falei sobre um princípio, sobre a linha seguir a forma. Não me recordo se já mencionei isso, mas basicamente a sombra ela se comporta também levando em consideração isso. Como assim, né? Vou explicar de um jeito bem simples, espera aí. Eu dei uma pequena pausa aqui só para poder exemplificar isso que eu acabei de falar. Vamos lá. Eu acredito que é importante explicar isso, apesar de que eu vou lembrar dessa questão aqui em outras situações. Mas vamos aqui novamente para o SketchUp. Eu fiz um pequeno cubinho, um cubo, tá mais um paralelepípedo e um cilindro. Tá bom. Mas a questão é a seguinte, ó. Eu vou colocar aqui uma linha reta nesse objeto, tá? Pegar o meio dele, ó, colocar uma linha reta, certo? Aqui do outro lado, vou também colocar essa mesma linha reta.
Pronto, então, o que acontece? Visto de um determinado ângulo, como esse ângulo que eu estou mostrando agora, a linha, tanto do lado esquerdo como do lado direito, ela permanece praticamente uma única linha reta, certo? Vou tirar um print disso aqui e levar lá no Sketch para mostrar para vocês. Tirei o print, botei aqui, ó. Vamos lá. Eu acho importante essas considerações porque isso fundamenta bem o que a gente está aprendendo, né? A gente tem que pensar de uma maneira bem lógica, porque vai facilitar a nossa vida na hora de fazer os desenhos sem referência. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: nós temos duas faces, certo? Nós temos essa face aqui do objeto e temos essa outra face aqui, certo? Em ambos os casos, existe uma linha que está bem no meio. Se eu pegar a minha régua e colocar aqui, ó, observe o que acontece. Eu vou riscar aqui, ó. Ficou quase que perfeito, né, essa linha, ó. Certo? Ela está bem retinha, de um lado ao outro do objeto. Mas o que aconteceria com essa mesma linha se eu mudar o ângulo? Então, vamos mais uma vez voltar aqui e mudar o ângulo. Vamos colocar para baixo. Dessa vez a gente está vendo o objeto por baixo, certo? Nessa situação aqui, a linha já se comporta de um jeito diferente. Tirei um outro print. Vamos voltar aqui no Sketchbook e colocar o print. Ó. Agora, observe o que aconteceu com essa linha. Né? Ela mudou a sua direção. Isso anda de mãos dadas com a perspectiva, né? Esse tema aqui, sem sombra de dúvida. Mas o princípio que eu mencionei, ele é verdadeiro. A linha, ela segue a forma do objeto. Dependendo do ângulo, né? A linha que antes estava reta, agora ó, se comporta em duas direções diferentes. E no cilindro, será que é a mesma coisa também? Vamos ver se é a mesma coisa no cilindro. Eu confesso que eu nunca coloquei uma linha reta em um cilindro nesse programa, mas vamos ver se eu consigo, né? Ah, infelizmente ela não segue, mas eu acho que tem uma outra forma de fazer isso. Eu vou multiplicar aqui uma das faces, esse aqui. Pronto, consegui multiplicar. Coloquei para baixo. Ó. Ok, então eu tenho uma linha agora, uma linha reta, né? Em toda a face desse cilindro, ó, certo? Se eu colocar aqui, bem no meio, tirei um print. Vamos aqui no Sketchbook. E a gente pode verificar ó, que é uma linha reta mesmo. Né? Nesse caso aqui eu acho que ficou mais perfeito. Ou será que não? Mais próximo, né? A linha está certinha, de um lado ao outro. Ok, até aqui tudo beleza. Acontece que se eu mudar o ângulo, dessa vez vamos mudar o ângulo para cima. Tirei um outro print. E colar isso aqui lá no Sketchbook. E se eu pegar a régua e colocar aqui em cima, ó, você pode ver que a linha mudou totalmente, né? Antes, lá no caso do cubo, a linha ela foi reta, né? Para um lado e para o outro. Aqui não, ela fez uma curva, né? É verdade que essa curva está indo uma face dela, um lado dela para um lado e a outra parte da linha para o outro, é verdade. Mas a forma da linha é diferente. Então, o princípio permanece. A linha segue a forma, certo? Por que que você está falando de tudo isso? Por que que isso tem a ver com o que a gente está fazendo, né? Ora, meu jovem, é que na hora da gente fazer a sombra que vai ficar nos dedos, ela não pode ficar simplesmente numa linha reta aqui, ó. Vai ficar muito estranho isso, vai ficar feio. Então, nós temos que fazer essas pequenas curvaturas, ó, com o propósito de representar a forma do dedo, né?
Então, a linha segue a forma, certo? Você ter essa compreensão a respeito da luz e da sombra vai ajudá-lo a fazer a projeção da luz, perdão, da sombra, de uma forma mais convincente, de uma forma mais realista, mesmo sem você ter a referência. Aqui no caso, eu poderia, né, tirar uma foto da minha mão, né, pegar uma referência na internet, mas simplesmente usando esse princípio lógico da direção da luz e da forma do objeto, eu consigo fazer a projeção da sombra, né, sem muita dificuldade aqui, ó, certo? Então esses fundamentos eles são simples e são muito importantes. Aqui eu vou falar uma coisa que eu acredito que já devo ter dito, caso não, saiba que eu irei falar isso aqui em outras situações. Como desenhista, é muito importante nós sermos pessoas observadoras, né? Geralmente as pessoas não param para pensar no que elas veem. O desenhista ele tem que ser um pouquinho mais sensível nesse sentido, né? E não é só uma questão de ser sensível por ser sensível, né? É uma questão de sensibilidade no sentido de você criar uma narrativa. Você tem que pensar naquilo que você está vendo. Por que, que a coisa é daquele jeito, né? Por que, que se comporta dessa forma? É muito importante criar esses argumentos lógicos na nossa mente, pois quando nós vamos fazer o desenho posteriormente, sem referência nenhuma, é com base nesses argumentos que a gente consegue criar uma, uma boa narrativa visual. E aqui tem uma outra que eu gostaria de falar, já que nós estamos tocando ainda nessa questão da luz e sombra, né? Eu falei todo esse assunto da linha seguir a forma com o objetivo de falar da luz e sombra. Então vamos lá. Vamos pensar no porquê, que motivos que na parte esquerda, deixa eu colocar mais escuro, tem que ser um laranja, pronto. Por que que bem aqui, ó, ficou claro, né? Por que que bem aqui eu não preenchi? Já que esse lado é o lado contrário à luz e é o lado também mais profundo, né, do dedo, já que o dedo é um cilindro. Bem, é porque a luz ela corre para todas as direções e também ela tem muita reflexão. Ela bate nos objetos, né, bate na parede e aquela luz é refletida novamente, né? Então, imaginamos aqui que há um cenário em volta. A luz, apesar dela ter uma direção, mas ela passa por trás, né? Ó. Ela é refletida e vem aqui. Talvez isso fique meio confuso para você, uma abordagem dessa, né? Que a linha faz essa curva toda. Olha, não leve isso aqui ao pé da letra não, tá? Eu tô só simplificando de uma maneira bem, bem porca, né? Essa ideia. Mas a gente vai ver isso ainda com referências, tá? Então, mas já é bom ter essa ideia na mente, tá? Que a luz, vamos supor, para ficar mais fácil, acho que eu devia ter feito isso antes. Vamos lá. O processo de ensino tem muito dessas coisas, né? Vamos supor o seguinte, ó, que aqui a gente tem uma parede, tá bom? Essa parede ela vai estar atrás do objeto. Eu estou fazendo aqui de um jeito bem simplista, só para contextualizar a explicação. Mas se você for uma pessoa observadora, depois dessa explicação, depois dessa consideração que eu estou lhe mostrando aqui, você vai parar para ver o mundo ao seu redor de um jeito bem diferente. Então, deixa eu tirar essa linha para representar que de fato a parede está lá atrás. A luz ela sai ali do seu ponto de origem, né? Ela passa aqui ela toca ali na mão. Mas a luz ela também vai iluminar o cenário. Então essa parte pontilhada que eu estou fazendo aqui, ó,
é a luz que está passando atrás da mão, certo? Ela passa atrás da mão, ela toca aqui na superfície da parede e, por sua vez, ela é refletida de volta, né, para a mão, certo? Então é por isso que muitas das vezes você vai ver partes que deveriam estar escuras acabarem estando iluminadas, como foi o caso aqui dessa lateral, ó, do dedo mínimo, né? Essa parte escura, perdão, essa parte clara ficou assim devido a isso. Eu espero que tenha ficado mais claro dessa vez a explicação. Mas se porventura você ainda ficou na dúvida, não precisa esquentar a cabeça com isso. A gente vai considerar essa questão de uma forma mais prática em outras oportunidades. Acho que eu até compliquei demais, né? Peço desculpa aí. Você que está se dedicando, começando agora, eu acho que eu acabei transmitindo informação demais. Mas vamos concluir aqui a nossa sombra, né? Essa viajada aí é só para explicar, foi mais para ilustrar a questão de que você tem que ver o mundo ao seu redor de uma maneira bem sensível. Você tem que parar para pensar no que você está vendo e por que que as coisas são como são, né? Por que a luz se comporta de determinada maneira, né? Por que tem mudança de luz e sombra conforme a luz muda ou conforme o objeto muda, né? Quer seja o seu ângulo, quer seja a sua forma. Por exemplo, a mão fechada e a mão aberta, né? A luz se comporta de jeitos diferentes. A mesma luz vai se comportar de maneiras diferentes no objeto. Isso aí. Olha, eu tinha por objetivo nesse vídeo fazer uma construção de mais duas mãos, né? Mas aí, como vai ficar um vídeo muito longo, eu vou deixar isso para uma outra oportunidade, tá bom? Para uma outra ocasião. Não se esqueça do seguinte, eu vou deixar aqui dois vídeos, né? Vou deixar dois vídeos, na verdade um vídeo aparecendo aqui. E aí você pode, quem sabe, se interessar por esse tema também. Aqui vale a pena fazer aquele lembrete, né? De você curtir esse vídeo, né? Você deixar um comentário, compartilhar com os amigos. E aí na próxima a gente estuda um pouco mais. Então, muito obrigado pela atenção, ter assistido até aqui e valeu!